Aleluia. Deus é bom. Vamos continuar aí a nossa matéria. A gente tem bastante matéria ainda para correr. Como começar? Eu acho que isso é uma das grandes dúvidas de cada cristão quando ele vai falar de Jesus ou vai falar do amor de Deus para alguém. Tem pessoas que têm a dificuldade de entender ou de falar esse diálogo ou de iniciar essa conversa. Eu sempre digo assim, ó, a maneira mais fácil é você ser você mesmo. Irmãos, eu não mudo. Quem me conhece aqui na igreja, eu bagunço aqui. Eu sempre costumo dizer para todo mundo, ó, eu beijo criança, novo, velho, mendigo, morador de rua. Nunca ninguém vai falar, o pastor só beija os velhos. Não. Eu sou da turma do beijo e do abraço. Tem gente que não é da turma do beijo e do abraço. Beleza, irmão, tranquilo. Nem todo mundo é nordestino curado. Tem nordestino que não é curado, então o cara não pode abraçar. Tem gente que abraça e chega e ele treme. Ai, Jesus me abraça. Não tem problema, vai ser liberto um dia. Mas se você é você mesmo, acabou. Se você é natural e a pessoa vê que esta é a sua maneira, a sua forma, ela vai receber a palavra. Então devemos entrar no assunto da salvação. Como? Com que palavras ou de que maneira devemos nos aproximar? Em geral, a circunstância do caso o determinarão, como por exemplo, o lugar e o tempo que se dispõe. Você está no voo com uma pessoa daqui para o Rio ou mais perto. Se você começar a se estender muito, querido, quando você pensar, atenção, apertem o cinto que o piloto vai pousar. Então o tempo, o local, o momento determina. Agora você está indo daqui para o Rio de ônibus, aí você tem bastante tempo para falar. Se você está indo aqui para o Ceará, então, aí você tem tempo à vontade para até batizar ele no caminho. O lugar e o tempo se dispõe. Se o obreiro vai tratar com uma pessoa conhecida, com a qual se encontra frequentemente, o melhor seria conquistar o afeto e a confiança antes de entrar no assunto da salvação. Se tratar de pessoa no trem ou em qualquer outro lugar onde nos seja possível conversar durante uma hora, podemos facilmente orientar a conversão para o tema que se deseja. Entre em um assunto que atraia a pessoa. Por exemplo, seu testemunho de vida. Eu falei aqui semana passada, acho que foi no domingo, né? Domingo, um culto que foi estreito na terra, um manto desceu. Eu falei, vou terminar o culto cedo. Conversamos no horário 7, porque eu falei, vou encerrar antes do meio-dia. Eu consegui terminar mais de uma hora. Quer dizer, eu terminei não, eu nem dei bem essa posição. Eu falei, gente, acabou, quem quiser ficar fica, quem quiser vai embora, mas já não tem mais o que fazer, porque Deus veio e se irandou o culto. Veja bem, você é o maior exemplo. O seu testemunho, a sua vida, as suas atitudes vão determinar o momento oportuno e a pessoa certa. Agora, se no teu coração já não ardeu o desejo de falar, vai passar um monte de pessoas na sua vida, você vai olhar para trás, de repente o cara aceitou Jesus e você diz, eu perdi a chance. Tem um rapaz aqui na rua, eu sempre brinco com ele. Ele vivia bêbado na rua. E eu evangelizava ele, levava para os cultos. Às vezes eu saía, passava a tarde, ele estava na rua, eu colocava no carro, levava até a casa dele. Ele aceitou Jesus, numa outra igreja, se batizou, gosta do ministério onde ele está, anda junto, aí eu perturbo ele, né? Às vezes ele vem e fala, cara, você tem uma ralação, mano, de joelho, de oração para você se converter. Você vai lá para aquela igreja, ela se puxa saco do pastor, velho. Tá louco, irmão, você tinha que estar aqui comigo. Aí ele fala, mas você fez por mim ou por Jesus? Eu falei, por Jesus. Então não enche o saco. Se você esquecer as pessoas que estão perto de você, você vai olhar para trás, o cara aceitou Jesus, estava na igreja e fala, poxa, eu tive a chance, tive o acesso, estava perto e não falei de Jesus para ele. Imagina se é alguém que você ama e no dia do juízo Jesus coloca ela do teu lado e olha para você e para ele e fala, você desce para o lago de fogo e enxofre, maldito, e olha para você e fala, entra no céu.
E você pensa, tive a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa e não falei. Alô? Pois eu não perco chance não, irmão. Pode ser quem for. Chegou perto de mim, vai ouvir uma talagada de Jesus. Se gostou, não gostou, com folheto, sem folheto, com jeitinho, com palavra, brincando, rindo, da minha maneira, mas a pessoa vai sempre ouvir de Jesus. Sempre ela vai ter uma palavra de fé, de esperança, de amor. Então comece a falar, comece a ensinar. Eu acho que nos de vocês aí não tem a revisão então, né? Tem no seu? Tem no seu? Tem no seu? Tem, Douglas? Jesus poderoso. Tem os exercícios depois? Não, né? Os exercícios que eles cortaram, mano. Sacanagem. Nós aprendemos dessa lição que devemos pregar a palavra de Deus corretamente, sem meio termo. Não alisa não, irmão. Dizer não, não é o problema. O problema é como você fala não. A forma de falar. Então, não é não pregar o Evangelho, mas como que você está pregando o Evangelho? Vimos ainda que para realizar a obra da evangelização pessoal, devemos considerar 3 aspectos essenciais. Primeiro, por quê? Segundo, onde? Terceiro, quando? Estão comigo aí na revisão? Amém. Você viu também que devemos pregar o Evangelho, porque o Senhor assim ordenou. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, de verdade, se a igreja do Senhor se despertar, ouça bem o que eu vou falar, vocês são pastores, são líderes, vocês não são camelo para carregar ninguém nas costas. A igreja ela tem que ser ensinada na responsabilidade do id. A igreja só cresce se a igreja aprender a responsabilidade do id. Antigamente a gente dizia assim, né? Ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. É uma verdade. Agora, se eu sou o pastor e eu não ensino as ovelhas a gerar ovelha, como é que a igreja vai crescer? Com respeito ainda, você aprendeu ainda com respeito ainda porque devemos pregar o Evangelho. Vimos também que é porque temos uma mordomia, ou seja, um chamado, uma responsabilidade que nos foi confiada, uma responsabilidade pela qual devemos responder perante o Senhor. Também porque é nosso privilégio e porque o mundo está perdido. Ou nos despertamos para aprender, para ensinar, para ministrar, receber e dar, ou ficamos cheios, papuçados, e daqui a pouco a gente esfria e não evangelizou ninguém. Sabe qual é o maior privilégio que um crente tem? É quando alguém chega e fala: puxa, me levou para a igreja, me acompanhou, foi no meu batismo, hoje eu sou um obreiro, sou alguém na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, porque fulano, imagina o privilégio, irmão, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vimos também que o lugar onde devemos evangelizar no campo, que é o mundo, para ti, para mim, por todo o mundo e toda a criatura. Você viu ainda que com respeito, quando evangelizar, a Bíblia diz que agora mesmo é o momento oportuno. Eis que agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aprendemos também que Robert Morse foi o primeiro missionário que viajou para a China, a fim de realizar a obra missionária no Celeste Império Chinês. Vimos ainda que devemos ser somente o porta-voz que leva a palavra de Deus aos sermos avivados pelo Espírito Santo. Você viu ainda, ouviu também que para que uma pessoa conduza almas aos pés de Cristo, deve primeiramente saber comportar-se retamente, seja um homem de oração, seguir sempre a direção do Senhor, e deve trabalhar inspirado por amor. Irmãos, você vai me dizer: pastor, mas está escrito,
seja por inveja, seja por contenda, seja por qual motivo for. Importa que o evangelho do reino seja pregado. Eu sei, é escrito, não dá para fugir disso. Mas a grande diferença está em evangelizar por amor. 3 coisas permanecem, mas a maior destas é o amor. Você precisa ter esperança, precisa ter fé, precisa ter tudo isso, mas o amor. Se você não ama, como você vai ter fé? Se você não ama, como você vai ter esperança? E por último aí, aprendemos ainda que aquele que disse, ide, ensinai, disse também o seguinte, e eis que estou convosco todos os dias, sua companhia, sua presença nos proporcionará a sabedoria para conquistar ou para evangelizar. É por isso que é necessário estudar. 2 coisas que infelizmente as pessoas acabam abrindo mão muito fácil, de vida de oração e vida de estudo da palavra. Vida de oração e vida de estudo da palavra. Essa semana nós tivemos um período de oração, Deus colocou no meu coração fazer 7 dias de oração, creio que alguns de vocês receberam, né, durante toda essa semana, né, esse tempo de intercessão, de jejum, na verdade 7 dias de jejum, e eu e minha esposa tivemos, e eu mandava sempre de manhã, de tarde, de noite, a hora que era proporcional ali, eu mandava. E alguém disse assim comigo, e alguém me falou assim, pastor, eu não entendi porque o senhor está jejuando pela gente. Lógico que deu vontade de mandar ele plantar batata, né? Eu falei, querido, eu senti no meu espírito, orei a Deus, Deus falou um tempo de sacrifício, pelos aqueles propósitos que nos foram enviados. Mas no domingo aqui, a irmã já deu testemunho, chamou e falou, pastor, parece brincadeira, esta semana de propósito, Deus mudou. Uma pessoa que está sendo evangelizada, tá? Deus está trabalhando, Deus está curando, está no processo ainda de consolidar. Olha a importância de orar. Não abre mão não. Orar e evangelizar, orar e evangelizar. Amém? Como responder aos novos, aos não convertidos? Quem está comigo aí? Amém. Primeiro assunto, qual que é? O que tenho de fazer para ser salvo? Quantas vezes a gente já ouviu essa pergunta, hein? Eu sempre costumo falar para os irmãos, desvira. A gente ensina que tem que virar crente. Irmão, ninguém vira crente não. Pode virar até lobisomem, brincadeira. Pode virar qualquer coisa, mas ninguém vira. Não tem, eu virei Superman agora? Então o que tem de fazer para ser salvo? Aí está os textos de Isaías. Para esse assunto, tomamos 10 textos que demonstram diferentes fases da salvação. Não significa isso que se devem empregar todos os versículos ao tratar com uma alma. Com toda a probabilidade, às vezes é oportuno citar numerosas passagens, como no caso de assinalar-se fundamentos bíblicos da cura divina, por exemplo, ou qualquer outro ponto acerca do qual a pessoa tenha dúvida. Mas você não precisa usar 10.000 versículos. Todo quanto nele crê será feito filho de Deus. Cara, para ser salvo, você precisa se tornar filho. Pronto. Mas eu tenho que fazer o quê? Se tornar filho. Quem crê será, mas quem não crê já está. Lembre que nós estudamos aqui sobre esse tema de Bíblia. Você tem sempre que analisar o versículo. Aonde foi escrito, para quem foi escrito, o que significa para o momento, o que significa para hoje. Aquele que crê será, mas quem não crê já está condenado. Então eu vou ser salvo, mas se eu não crer eu já estou condenado, separado, afastado, sentenciado, longe de Deus. Mas se eu crer eu vou herdar a salvação futura. Salvação a gente só toma posse quando morre. Nós falamos que somos salvos agora do mundo, das tentações até certo ponto, das guerras, de tudo mais, mas a salvação eterna só toma posse quando morre. Pastor, eu quero a minha salvação hoje. Tranquilo, irmão, vai para casa e ora a Deus, fala, Senhor, me arrebata aqui e me dá uma, sei lá. Só não pede para morrer, porque senão não vai para o céu. Estão comigo?
Segundo assunto, há vários textos aí sobre toda essa questão de como responder ao não convertido, o que tenho de fazer para ser salvo. Então, bastante texto, só de cara ele já marcou 10 no começo, né? Segundo, vamos desfolhar sua apostila aí que você vai chegar aí no assunto B. Acharam aí? Aí vai descendo aí sua apostila, está com letras grandes aí, assunto B. Quem achou? Eu tenho medo de cair e fracassar. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes você ouviu isso? Pastor, eu tenho vontade de aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, mas e se eu cair? Sabe, nós ouvimos muito essa frase, isso é legal porque o pastor cansa de ouvir isso, né? Quando um jovenzinho, 11 anos, 10 anos, 12 anos, quer se batizar, né? A primeira coisa que a gente escuta de alguns obreiros é: e se ele fracassar? Se ele cair? Irmão, achou aí, pastora? Assunto B, tenho medo de cair e fracassar. Eu sempre ensino: a criança ou adolescente que se batizar, ele vai continuar empinando pipa. Ele vai brigar na escola, vai quebrar o nariz do menino na paulada. Ele é adolescente. Se mexer com a mãe dele, falar que a mãe dele qualquer coisa, ele vai partir para cima, ele que ele apanha, porque ele continua sendo adolescente. Ele vai errar. Mas o que a gente faz? Não batiza. Aí a pessoa vem para a igreja e fala: eu quero ter medo de aceitar Jesus e fracassar. Salmo 37, Romanos 14, Coríntios 12, Timóteo, está aí um monte de versículo aí também. Sobre esse assunto, aos que temem começar a vida cristã, porque creem que terminarão em fracasso, há várias classes de pessoas que adotam esta posição. Os relapsos, que, havendo intentado uma vez, temem fracassar de novo. Os que procuram reformar-se para si mesmo, os que compreendem o tremendo poder que o pecado exerce em sua vida, de lado e de outro, sua fraqueza, sua insuficiência para combatê-los. Estes 6 textos bíblicos podem ser explicados igualmente às 3 classes, visto que mostram não a vitória do homem sobre o pecado, mas a extraordinária força preservadora de Deus. O que fazer? Acentue primeiro que a salvação realmente é novo nascimento, nova criatura. Cristo que vive no seu coração é que ajuda a viver vitoriosamente a vida cristã. Esta pessoa que tem medo, você deve orientá-la e ensiná-la e fortalecê-la com esses textos bíblicos e deixar claro, querido, todos nós estamos sujeitos a falhar. Eu estou sujeito a falhar, você está sujeito a falhar, qualquer um de nós estamos sujeitos a falhar. Quem nos fortalece é Cristo. Quantos obreiros você não conhece, pastores ou não, mas ministros do altar, que no meio da caminhada cansaram e pararam por um momento, e quem sabe até pecaram, mas você liberou uma palavra, ele foi fortalecido, renovado, e você olha para hoje e vê o fruto dele. Todos estamos sujeitos a pecado. Então, numa carreira cristã de um novo convertido, ou de uma pessoa que, e não é pouca, viu? Tem muita gente que ama Jesus e tem medo de vir para a igreja, tem medo de assumir uma vida cristã, porque fala: eu posso fracassar, eu posso errar, e se eu errar, o que vai ser da minha vida? E essas pessoas não vêm para a igreja porque tem medo. Então a obra evangelizadora não é só pegar a pessoa que está do mundo, no pecado lá, e trazer. Às vezes ela está dentro da igreja, está perto da gente, está dentro de casa. E alguém que ama o evangelho, já ouviu falar o amigo do evangelho? E você diz do amigo: esse cara ama Jesus, é uma pessoa boa, maravilhosa, um cara bacana, só falta aceitar Jesus. Essa é a pessoa que tem medo de cair. Eu prefiro ficar de fora, eu prefiro não assumir responsabilidade. Eu ouvi essa semana de uma pessoa, está na igreja, vem e ela disse assim: eu falei, cara, tem que se posicionar, ano do Shemitah, ano de viver o novo, cara, ano de pá,
vamos que vamos, porque esse ano a gente vai com tudo, ou então vamos para baixo de vez. Um pouco do que a gente pregou domingo, né? Eu dei uma pincelada e ele falou assim: mas eu tenho medo de repente estar lá na igreja, firmão, orando, pregando, cantando, e de repente aí eu dou uma vacilada e peco de novo e caio, então eu prefiro nem começar. Aí você pode pensar, tá distante, não, tá cheio de gente assim. E aí tem um monte de versículos aí, tá bom? Para você estudar, ler, analisar, pensar. E aí na outra página aí virando, tem aí o assunto C. Estão comigo? Como é que está escrito aí? Sou demasiado pecador para ser salvo. Cara, o que eu fiz não tem perdão. O que eu fiz não tem jeito. O meu pecado é muito grave. Há um tempo, nós fomos ministrar um rapaz, ele começou a vir na igreja de pincelada, vinha um dia, não vinha outro, olhava. Um dia eu cheguei e falei: e aí, cara, tá tudo bem? Estou vendo que você tem vindo nos cultos aí, você sai antes de terminar o culto, não deve a gente conversar, mas você é bem-vindo aqui. Ele falou: queria uma visita na minha casa. Beleza, que dia? Amanhã, que hora? Tá hora. Eu falei: beleza. Ele estava me testando, né? No dia e na hora marcada eu cheguei na casa dele, bati na porta, ele abriu e usou. Eu falei: o senhor veio? Eu falei: você não me chamou? Você é minha esposa, minhas filhas, tal, conversamos, orando, beleza. Começou a vir mais frequentemente no culto, pegou confiança, gostou, amor. Aí falou: queria conversar com o senhor. Eu gosto da igreja, eu amo a igreja, eu amo Jesus, mas eu não tenho condições de servir. Ele não me aceita mais. Não tem como Jesus me aceitar. E eu falei para ele: você jogou pedra na cruz, irmão? Porque ainda que você tiver jogado pedra na cruz, Jesus te aceita. Aí comecei a dar os exemplos de Paulo e alguns que perseguiram a igreja, no que Jesus fez. Ele falou: o pecado que eu cometi, primeiro, eu era um soldado do crime, então eu não tenho a quantidade de pessoas que eu eliminei. Os meus pais morreram por minha causa. A minha irmã foi assassinada na minha frente para que eu aprendesse a lição e eu não aprendi. Todos os que mataram ela, eu precisei matar um a um. E como que eu tenho coragem de chegar agora e falar que Jesus me aceita? É impossível. Quantas pessoas estão assim comigo? Dentro da igreja, mas Jesus vai aceitar um cara que nem eu. E eu falei para ele: deixa eu te explicar de Estevão. Estevão é o diácono que eu acho que toda igreja queria ter. Cara bom na parada, o cara organizador da igreja. O cara era tão bom como diácono que a igreja primitiva até cresceu por causa dele. E um dia, um tal de Saulo foi lá e mandou matar o cara. E a última pedrada na cabeça dele foi esse cara que jogou. E aí depois que ele morreu, ainda pegaram as roupas dele e levaram para ele e falaram: matamos o maluco lá, velho, na pedrada, na pancada. E aí? E quando ele morria, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos. Foi, beleza. E no meio do caminho, o Espírito Santo, Jesus vai lá e cata esse tal de Saulo. E agora o cara o perseguidor é perseguido. E o que achava que não tinha mais jeito agora se converteu. Eu nunca tinha pensado por isso. Restaurou o altar, se consertou, aceitou Jesus, virou um ganhador de alma e está por aí fazendo a obra de Deus. Alô? Então você vai ouvir: cara, Deus vai me aceitar desse jeito? Vai. Se tem algo impossível para Deus, não existe pecado que Ele não possa perdoar, desde que haja confissão. Estão comigo? Assunto D aí. Aí tem todas as passagens aí: Isaías 1, Lucas 19, João 8, João 6, porque aí são matérias para vocês irem lendo aí, porque senão vocês não conseguem responder a prova, tá? Assunto D. Os cristãos têm muitas
Ô irmão, fica tranquilo que sempre vai ter alguém para pôr o dedo na tua ferida, tá? Por isso, mantenha a tua ferida sempre limpa e higienizada. De preferência, cure ela. Há pouco tempo, um pastor amigo meu foi ministrar numa casa do endemoniado e ele tinha uma dificuldade de libertação. Ele é grandão, negrão, altão. E quando ele chegou lá, o endemoniado tinha uns 2 pastores brancos, e mais ele, mais outro, e aí ele chegou lá e ele ficou assim, com o prantinho separado. E aí quando o pastor falou, demônio, em nome de Jesus você vai ter que sair. O demônio falou, sai. Não sabe que você está mandando no nome dele, tem que sair mesmo, né? Não tem jeito, mas ó, negão que está ali, ó, aí começou a ofender ele com palavras, de baixo calão. E o que esse pastor fez? Começou a chorar. E começou a ficar triste, falou, demônio, para de falar isso, demônio. Aí o pastor olhou para ele, o demônio falou, eu controlo a alma dele. Olha ele chorando porque eu chamei ele com essas palavras feias. Está cheio de crente dentro da igreja, irmão. Doença da alma. E imagine os crentes que vão lá cheios de ferida. E aí o cara do mundo olha e fala, para ser crente desse jeito? Como ele não paga? Nome sujo? Responder no processo? Se teve um filho antes de casar ou de repente divorciou, não é o melhor de Deus, mas tem um filho fora, você pergunta, paga a pensão? Não. Eu lembro de uma ocasião, um juiz perguntou para mim um rapaz que era membro da igreja, e teve audiência, e ele falou, eu queria testemunho. Ele falou, onde que eu vou? E o juiz chegou e falou, é lá da tua igreja? Eu falei, O que você pode dizer? Eu falei, cara bacana, cara, um pai maravilhoso, atencioso, sabe, bom trabalhador, um bom menino, só não é sujeito ao homem, porque não paga a pensão para a filha. E o juiz falou, e agora? Eu falei, manda prender. Não é assim que funciona a lei? Então, poxa, pastor, o senhor está fazendo em mim? Eu falei, estou te elogiando, você é um cara bom, trabalhador esforçado, mas é sem vergonha, se não pagar a pensão é obrigação, tem que ir para a cana. E o juiz falou, você é pastor mesmo, né? Eu falei, só. Me chamou para falar a verdade? Queria que eu falasse o quê? Não precisa pagar não, você não fez da forma. Agora imagina o crente está lá, e você evangeliza, e o cara já vai, crente igual você, irmão, que não cuida do filho, não cuida da família, não cuida da esposa, do esposo, do lado, da casa. Estão comigo? Amém. Ao aprender essas 5 passagens sobre a matéria, que está aí nesse assunto, o cristão tem muitas falhas, a inconsequência dos crentes são tropeços. Não só lembremos a ajuda que podemos ministrar às pessoas que se defrontam com essas dificuldades, mas compreendamos de novo com que esmero devemos procurar, com zelo, com cuidado que temos como obreiros cristãos, não fazer ou dizer nada que possa constituir-se em pedra de tropeço para os outros. Nosso cristianismo deve atrair outros e não escandalizar. Seja a vossa palavra sim, sim? Não. Irmão, não prometa nada que você não possa cumprir em 48 horas. Ó, fica tranquilo que eu vou resolver isso para você. Você está com um tempo para isso, cara? Porque se você deu a tua palavra e não cumpriu, alguém vai falar, mentiroso. Se tem uma coisa que eu velo, que eu prezo, que eu zelo, essa é a minha palavra. Pastor, há pouco de manhã hoje eu falei, pastor, eu precisava de uma visita. Eu falei, mãe, amém, querida. Vamos continuar orando. Eu falei, não dá para o senhor marcar? Eu falei, não. Eu até falei, primeiro que você tem um espírito de cobrador. Então, coisa que gente é a pessoa do espírito de cobrador. Você fala, essa semana a gente marca a visita, tá? Você falou no domingo, no final do culto, quando foi 1h da manhã da segunda-feira, ele mandou uma mensagem. Para quando que é a visita? Aí na segunda-feira, logo de manhã, ela manda novo. Oi, pastor, o senhor não respondeu. Você fala, a gente vai marcar. À tarde, na hora do almoço, ela pergunta de novo. Já viu a hora e o dia? Se você prometeu, você tem que cumprir. Então não prometo.
Alguém chegou e falou, pastor, eu preciso de uma cesta básica. Eu falei, não é comigo não, irmão. Eu tenho para vender ali no mercado se quiser. As daqui não é minha não. Fala com a diaconia vai verificar e quem faz o trabalho social não sou eu. Ah, mas o senhor é o pastor da igreja. Não, mas eu não sou dono da igreja não. O dono da igreja é Jesus. Eu sou mordomo aqui. Eu tenho a responsabilidade de cuidar dela. Porque se você prometeu, e aí é onde entra, não cumpriu, alguém vai falar, mas não é crente? Eu estou mudando o salão da loja por uma série de motivos. E aí hoje eu estou resolvendo essa questão de Eletropaulo, Sabesp, salão novo. Um rapaz chegou e falou, pastor, deixa eu falar uma parada aí, cara. Não precisa ligar o relógio não. Eu tenho um amigo que ele cobra 200 conto. E ele põe o relógio dele e os fiscal pelo cobrador vem e tal, vê e tudo e tal, esquece. Beleza? Beleza. Obrigado. Aí fui resolver as minhas coisas. E aí um irmão ouviu isso, né? Aí chegou hoje e falou, e o relógio? Eu falei, o relógio lá. Da luz lá. Aí ele deu uma risadinha e falou, eu sei que você não vai colocar, porque eu conheço você, isso não é do seu feitio. Isso, você é dos crentes chatos, eu ainda sou crente chato que quer fazer as coisas certas. E eu falei, ainda bem que você já sabe, cara. E você falou aquilo lá na frente do cara só para não dar uma nele, né? Eu falei, cara, não é crente, pessoa que estava ajudando, veio, então eu falei, a gente vê. Mas eu já fui na Eletropaulo, já vendi minha news oficial. Cadê o seu testemunho? Cadê as palavras? Alô? Amém. Assunto E a gente encerra por hoje. Ainda tem 1 minuto ainda. Hoje não, outro dia. Quem já ouviu isso? Antigamente, a gente brincou na semana passada, e antigamente a gente falava pro cara assim, você quer aceitar Jesus? Não, hoje não. Cuidado, viu? Quando você sair daqui da porta para fora, não me responsabilize, você pode perder a sua vida. O cara não aceita então. Tipo, o pastor deve estar com alguém esperando lá fora para me pegar. Mas a maior desculpa que a gente escuta é hoje não, outro dia. Aí tem os textos aí, Provérbios, Mateus, Coríntios. Comece pelas palavras, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Termine com as palavras, tão grande salvação, ou tão grande amor com que nos amou o Pai. Quando a pessoa dá uma desculpa, você coloca a palavra, porque Deus te amou de tal maneira. A desculpa, irmão, sempre alguém vai ter, mas o que é que nós temos em nosso favor? A palavra. Então procure usar a palavra para convencer. Preste atenção, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, ou esse mesmo Espírito, que me usa e que te usa para trazer as palavras certas. Então para e pensa, para quantas pessoas que dão desculpas nós temos falado mesmo a palavra? A Bíblia diz, a tempo ou fora de tempo, insista a palavra, insista, mostra. Quando a desculpa vier, você tem que ter uma palavra para liberar. Mas eu sou muito novo, mas eu sou muito velho, mas eu acho que não é um momento. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. Não é só no momento do apelo. Preste atenção, a maioria das pessoas não aceita Jesus no momento que você prega. Elas aceitam você. Elas aceitam a tua palavra. Poxa, olha o que Jesus fez na vida dele. Olha as atitudes dele, olha o casamento dele, olha a vida dele. Aí você vai liberar a palavra, ele aceita a palavra que você falou. Aí depois ele vem para a igreja, ele vê toda a mudança, aí ele reconhece Jesus. A desculpa dele não terá efeito se você tiver a palavra certa. Agora, como que eu vou ter a palavra certa se eu não oro, não jejuo e não leio a Bíblia? Alô? É isso aí. Tem uma revisãozinha aí? Tem na de vocês? Vamos só ler essa revisãozinha aí, que aí a gente já entra na próxima matéria. Tem as perguntas? Não, é nas de vocês, né? Tem. Pastor Douglas, tem na sua? Não, né?
Pastor Rael, tem aí? Não, o questionário? Não, né? A gente vai xerocar ele aí, ou eu escaneio, e aí eu mando. Apesar que na plataforma vai ter, é bom que eu já dou trabalho para a pastora Carol. Não, né? As novas não vêm mesmo não, mas tudo bem. Aprendemos nessa lição como responder aos não convertidos com palavras simples e textos bíblicos. Vimos ainda que Deus tem 3 categorias de filhos. Cristo é o seu filho por sua relação com ele, o unigênito do Pai da criação. Ele nos criou, mas agora podemos ser novos filhos de Deus pela regeneração e pelo novo nascimento. Somos ovelhas, somos servos, somos discípulos, mas a grande revelação de Deus para nós é que nós somos filhos. Chegamos na igreja ovelha, só queremos comer. Passamos então a ser servos. Posso ajudar nisso? Posso ajudar naquilo? Somos discípulos. Vemos, ouvimos e fazemos igual. Mas aí nós nos tornamos filhos. Filho é continuador da obra. Por que entendemos assim? Simples. Jesus disse: eu vou para a casa do e vou preparar-vos curral. Então não é ovelha. Então eu vou preparar uma senzala. Então não somos escravos. Eu vou preparar um clube. Então não somos amigos. Eu vou preparar. Então somos. O céu não é lugar de clube. O céu não é lugar de senzala. O céu não é lugar de amigo. O céu é lugar de filhos. Aprendemos também que Deus não somente nos fez, mas também nos comprou. Vimos ainda que devemos sempre falar do amor de Deus às pessoas e também do sacrifício de Jesus. Vimos também que, se puder fazer que a pessoa compreenda quão efêmera e incerteza é a vida, e o que será a eternidade com Deus, vida eterna. Aprendemos ainda que o arrependimento seja um dos pontos essenciais de que deve ser deixado de falar ao pecador. Nesta lição vimos ainda que não devemos somente pregar, mas dar a oportunidade para o pecador confessar. Você viu também que existem 3 classes de pessoas que temem começar a vida cristã, porque creem que terminarão em fracasso. Primeiro, os relapsos, que havendo entendido uma vez, temem fracassar de novo. Segundo, os que procuraram reformar por si mesmo. Terceiro, os que compreendem o tremendo poder que o pecado exerce em sua vida, de um lado e de outro, sua fraqueza e insuficiência para combatê-lo. Vimos ainda porque alguns crentes não ganham almas para Cristo porque lhes falta sabedoria. E por último, aprendemos também que nunca devemos dizer que a pessoa vai para o inferno se não aceitar Jesus, mas conscientizá-la de que é um pecador e precisa de salvação. Estão comigo? Fiquem em pé no nome de Jesus. Não desista, não pare para trás, não retroceda. Terça-feira nós temos a aula aí no nome de Jesus. Amém? E eu creio que vai ser uma aula maravilhosa. Nós vamos estar voltando do encontro com líderes. Serão 3 dias onde nós vamos voltar cuspindo fogo. Então quando eu cuspir, eu não quero que saia saliva, tem que sair uma talagada de fogo. Então, por favor, não falte, querido. Se organize, se incentive. Se você sentir que está meio desanimadinho, me liga, a gente conversa, te incentiva, te anima, mas não para não. Estudar não é fácil. Veja quando alguém decide fazer um curso e se preparar. Tudo se levanta contra. Mas nessa década que nós estamos vivendo, que é a década do evangelista, se Deus mandar, e Ele vai mandar, nós vimos testemunhos já de várias igrejas. O pastor Demétrio tem testemunho, o pastor Carol, outras igrejas. O cara passou do outro lado da rua e ouviu o barulho de louvor.
entrou, aceitou Jesus e disse: quem te convidou? Ele falou: não, eu ia passando na rua, eu senti a presença do Espírito Santo me mandar entrar. E Jesus manda para lá, pastor Rael, 300, 400 pessoas. Como é que a gente vai ensinar essas pessoas se a gente não aprendeu? Vai entrar pela porta da frente e sair pela do fundo? Porque o que faz as pessoas irem embora é a falta de discipulado. E como vamos discipular se a gente não aprendeu na Bíblia? Vocês que estão fazendo online, o EAD, leia a apostila, entra na plataforma, estuda na apostila, lá entra no canal, assiste a aula, está com dúvida, manda no grupo, pergunta, mas não desista. Amém? Pai, eu quero abençoar os teus filhos e motivá-los, incentivá-los para esse tempo de estudo, Senhor, para esse tempo de palavra, para esse tempo de evangelização, Senhor, nesta década que é a década do evangelista. Ativa-os para um tempo de colheita abundante, ativa-os para viver milagres, ativa-os para viver a resposta que vem do céu. Pai, que esses alunos não deem ouvidos aos comichões, mas que eles estejam alicerçados, fortalecidos para viver o novo do Senhor. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus.